classe mais dominante do planeta. No reino animal, são eles quem comandam boa parte dos territórios. Nem sempre domínio quer dizer tamanho. Só que, às vezes, tem tamanho e força. Meu Deus, o céu tá pegando um jacaré, cara. Na jornada de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o reino dos mamíferos. Um império onde as feras são mesmo únicas. Olá, hoje iremos falar sobre os mamíferos. Talvez você já se tenha perguntado características, suas classificações ou até mesmo quem são eles. E hoje nós iremos responder a essas perguntas. Os mamíferos eles são animais vertebrados do filo Chordata, são conhecidas mais de 5.300 espécies, incluindo a espécie humana, então eles podem ser bem distintos, podendo ser encontrados tanto em ambientes aquáticos como em ambientes terrestres. Logo podemos observar formas diferentes de locomoção pela variação do habitat. Podemos dividir os mamíferos pela alimentação deles, podendo ser carnívoros, aqueles que se alimentam só de fontes animais, herbívoros, aqueles que alimentam só de fontes vegetais, e onívoros, aqueles que se alimentam dos dois, fonte animal e vegetal. Os mamíferos eles têm um sistema digestório completo, tem o sistema excretor composto por 2 rins e tem tem respiração pulmonar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os mamíferos. Os mamíferos eles constituem uma das maiores classes de animais vertebrados. Além disso, eles são capazes de viver em praticamente todos os ambientes e nenhum deles são parasitas. Além disso, eles possuem diversas características que são próprias dos mamíferos, como, por exemplo, a presença de diafragma, pelos, glândulas mamárias e dentes diferenciados. Agora que já sabemos um pouco sobre esses animais, o que acham de sabermos mais sobre eles usando as curiosidades? Vamos lá. Você sabia que um mamífero é o maior animal da Terra? Os dinossauros são conhecidos por terem sido os maiores animais que já povoaram a Terra. Isso porque eles precisavam de uma altura maior para sobreviver em uma atmosfera muito rica em oxigênio. Desde então, os seres vivos eles vêm reduzindo seu tamanho. Isso é uma coisa que envolve a evolução. E chegaram às dimensões que conhecemos hoje. Uma outra curiosidade sobre os mamíferos é sobre o pescoço comprido da girafa. Não há dúvida que esse pescoço é o mais longo entre os mamíferos. E além desse aspecto que ele vai dar, esse animal, esse pescoço também vai envolver algumas complicações no que se refere a ingerir líquidos e se relacionar com o ambiente. Mas também tem um sentido evolutivo, que é uma grande arma ofensiva para decidir quem está mais apto a copular. Além disso, o fato mais curioso sobre esse pescoço, que está presente nas girafas, é que ele possui apenas 7 vértebras, as vértebras cervicais, assim como o ser humano e outros mamíferos. A diferença é que essas vértebras são, na verdade, elas vão ser alongadas, que é o que vai fazer esses animais ter um pescoço enormemente longo, que é o que a gente conhece. Eu, Matheus, vim para falar sobre uma curiosidade dos mamíferos. Existem mamíferos que não dormem, ou seja, mamíferos que estão sempre acordados. É errado. A verdade é que esse animal ele tem uma característica peculiar de estar constantemente alerta e de dormir. E justamente estamos falando do golfinho, que é um mamífero aquático. E como funciona essa característica peculiar dele dormir? Bom, ele descansa uma parte do seu cérebro, ou seja, são 2 partes, o lado esquerdo e o lado direito, beleza. Aí vamos supor, ele descansa o lado direito e fica acordado, fica alerta com o lado esquerdo. Aí isso meio que ajuda ele a não virar presa e tipo a proteger ele, né? A ele ficar alerta de qualquer perigo e é isso. E também uma dúvida, ou seja, por ele ficar acordado, por ele dormir pela metade, vamos dizer assim, ele sonha? Não, ele não sonha, porque
O golfinho ele não consegue distinguir o que é um pesadelo, o que é uma realidade, o que é isso, não, que só nós, humanos, temos essa característica, né? Outra curiosidade sobre os mamíferos é vida sexual ativa. Algumas espécies, elas só copulam durante datas específicas do ano. Já outras espécies, elas copulam ao longo do ano todo. Os bononôs, por exemplo, eles usam o ato sexual para manter comunicação e evitar conflitos, ficando a reprodução em segundo plano. Os golfinhos também, eles usam para manter o prazer sexual. Machos de outras espécies, como por exemplo o leão, são capazes de copular mais de 100 vezes por dia com uma única fêmea, e isso para manter a descendência. Como consequência, são fertilizados vários óvulos em um curto período de tempo. Olá, meu nome é Maria Eduarda Silva e eu vou falar um pouco sobre os ursos polares. Bom, os ursos polares eles não são brancos. É fácil encontrar informações sobre o urso polar e suas características para suportar o frio. E é por esse motivo que muitas pessoas elas sabem que esses animais eles possuem a pele negra, embora o seu pelo ele seja branco. As fibras capilares deles são transparentes, ou seja, elas não possuem cor. E o branco que a gente vê é apenas uma ilusão que é causada exatamente pela luz. E esse tipo de pelo, ele é oco e permite que o ar ele se aloje e aqueça, criando uma camada de ar quente, que é exatamente essa camada de ar que ajuda o urso a manter a sua temperatura. Embora não seja o grupo mais diverso em espécies que existe, os diferentes mamíferos eles apresentam adaptações tão peculiares que nunca deixarão de surpreender quem deseja conhecê-los um pouco mais. E aqui finalizamos e esperamos que você tenha conseguido absorver pelo menos um pouco do que são esses animais.